Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje é o livro de Ageu, profeta Ageu. Todos já sabem a música do nosso discipulado. Parabéns. Todos já sabem que tem que orar antes de começar, porque sabemos que vocês dependem de Deus para aprender tudo direitinho e ter um questionário respondido. E assim nós prosseguiremos fazendo a obra do Senhor. O livro de Ageu é o segundo livro mais curto do Antigo Testamento. Apenas Obadias é mais curto do que ele. O estilo literário de Ageu é simples e direto. O conteúdo do livro é um relato de 4 mensagens de um profeta pós-exílico, aparentemente significante, cujo ministério teve uma duração limitada. No entanto, a importância de sua mensagem e de seu papel no incentivo à reconstrução do templo não deve ser subestimada. Notável no ministério de Ageu é a sua consciência da origem divina de suas mensagens. Não menos que 25 vezes em seus breves capítulos, Ageu afirmou a autoridade divina de suas mensagens. Ele não apenas introduziu seus sermões com "Assim diz o Senhor dos Exércitos", mas também os concluiu de maneira semelhante, "Declara o Senhor dos Exércitos", e salpicou essas expressões ao longo de suas mensagens. Ele tinha plena consciência de ser o mensageiro de Deus. Ageu é um profeta, não podemos esquecer disso. A vida e o ministério de Ageu estão envoltos em relativa obscuridade. Ele foi o primeiro profeta através do qual Deus falou à comunidade judaica pós-exílica. Suas 4 mensagens são todas datadas do 2º ano de Dario I, 520 a.C. Ele foi logo acompanhado pelo profeta Zacarias, que continuou e completou a tarefa de incentivar o povo a reconstruir o templo, conforme está escrito em Esdras 5, de 1 a 2, Esdras 6, 14. Ageu se referiu a si mesmo simplesmente como o profeta Ageu. Nada se sabe sobre sua ascendência ou genealogia. Seu nome aparentemente significa festivo ou festival, derivado da palavra hebraica. Alguns estudiosos supõem que ele tenha nascido em um dia de festa, mas nada no texto sustenta isso. Alguns acreditam que sua referência ao templo salomônico, em Ageu 2:3, mostra que ele era um dos exilados que o viram ser destruído em 586 a.C. Se assim for, ele pode ter sido um profeta idoso. É interessante que algumas versões antigas do Antigo Testamento
atribuam a autoridade de certos salmos a Ageu ou a Zacarias. Salmos 137, 145, 148. Em alguns manuscritos da Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, Salmos 125, 126, 145 a 147, na Vulgata Latina. Essa tradição aparentemente errônea provavelmente surgiu da estreita conexão que esses profetas tinham com o templo onde esses salmos eram cantados. A destruição do templo em Jerusalém pelos exércitos babilônicos em 586 a.C. marcou o fim de uma era na vida nacional e religiosa judaica. Como exilados na Babilônia, os judeus estavam sem templo e sem sacrifícios. Embora pudessem dirigir suas orações em direção a Jerusalém, Daniel, capítulo 6, 10, nós vemos isso, que eles podiam dirigir as orações em direção a Jerusalém. Foi somente sob as generosas políticas de Ciro, o grande rei da Pérsia, que quase 50.000 judeus foram autorizados a retornar a Jerusalém com Zorobabel. Esdras 1, de 2 a 4. Acompanhados por Josué, o sumo sacerdote, e os profetas Ageu e Zacarias. Os sacrifícios levíticos foram logo restabelecidos em um altar reconstruído para ofertas queimadas. Esdras 3, de 1 a 6. E no segundo ano do retorno, a fundação do templo foi lançada. Esdras 3, de 8 a 13. No entanto, o assédio samaritano e a eventual pressão persa interromperam a reconstrução do templo. Então, a apatia espiritual se instalou e por cerca de 16 anos mais, até o reinado do rei persa Dario Ristaspes, 521 e 486 a.C. De 521 a 486 a.C. A reconstrução do templo foi descontinuada. A construção do templo foi descontinuada. No segundo ano de Dario, 520 a.C., Deus levantou o profeta Ageu para encorajar os judeus na reconstrução do templo. Esdras 5, de 1 a 2. Sua tarefa era despertar os líderes e o povo de Judá de sua letargia espiritual e estimulá-los a continuar trabalhando no templo. O sucesso inicial de Ageu em sua missão foi complementado pelos esforços contínuos de Zacarias até que a reconstrução do templo fosse concluída em 515 a.C. Aqui nós temos um resumo do livro de Ageu e podemos nos agradecer ao nosso Deus por esse profeta que talvez fosse já idoso, mas que não se negou a estar ouvindo Deus e passando o que ouviu para o povo. Ele dizia: assim diz o Senhor. Como é bom um profeta ter segurança de que assim diz o Senhor. Hoje nós sabemos que na segunda aliança
Cristo veio, derramou do seu Espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizam, e profetizam o quê? Tudo que ficou escrito no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a base de toda a Bíblia, e daí em diante, terminando o Pentateuco, entrando no livro de Josué, de Juízes, daí em diante tudo é baseado no que Deus falou nos 5 primeiros livros da Bíblia através de Moisés. E aí, todo profeta falou, baseado no que Deus falou para ele, e está registrado aqui na Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia toda completa e qualquer um de nós que somos profetas e profetizas dos últimos dias, desde que Jesus foi assunto aos céus, que começaram os últimos dias, e aí nós temos a Bíblia para profetizar. Então não esqueçamos que, de repente, nós estamos num púlpito, trazendo a palavra, profetizando, a palavra é a nossa profecia, e pessoas são alcançadas em N situações. Várias coisas podem ser resolvidas, várias situações de pessoas que estão no templo ouvindo o seu profeta ou profetiza, e ali Deus traz respostas para situações pela boca do profeta que diz realmente o que a palavra está dizendo. Então, louvado seja Deus que nós estamos nos últimos dias da Igreja na Terra e você e eu somos profetas. Você já sabe que tem profetas e profetizas em toda a parte da terra, que são os filhos de Deus. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Então, graças a Deus que hoje também a mulher pode profetizar. O quê? O que está na Bíblia. Assim como o homem também. Grande é o nosso Deus. Bem, vamos fazer alguns lembretes aqui em relação ao nosso discipulado. Sempre é bom lembrar os cânticos que Deus está nos entregando, que são especiais para o discipulado. Deve ser um louvor contínuo em todo o discipulado de 7 em 7 dias. Esses louvores devem estar presentes, que são apropriados para o discipulado. Isso não quer dizer que não possa ter outros louvores, mas não pode deixar de ter aqueles que são apropriados para o discipulado. Não esquecer que todo primeiro sábado de cada mês nos apresentamos no culto Unção Sem Limites, o assunto que estudamos durante o mês. E também passamos uma tarde consagrada a Deus, apresentando a Bíblia do jeito que nós estudamos. Aqueles capítulos estudados durante o mês são apresentados de uma maneira festiva, com teatro, pregações de 15 minutos. Afinal de contas, é como se fosse o momento de fazer o estágio, apresentar o que aprenderam durante o mês. De mês em mês apresentamos o assunto que estudamos. Esse culto da imersão tem a responsabilidade dos líderes de congregação, que são os principais discipuladores, juntamente com os discípulos que estão nas suas mãos, que são discípulos do Senhor Jesus, mas que Ele nos entregou e nos usa para discipulá-los. E assim nós prosseguiremos ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Louvado seja Deus por esse privilégio. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.